Olá pessoal, bem-vindo aqui a esse vídeo. Então nesse exemplo aqui que a gente vai trabalhar é um exemplo mais complexo do que os outros que a gente viu até agora. Então assim, imaginando a pior situação de um exercício de prova. Então vamos fazer um exercício aqui do método de Cross, claro, né? Então vamos pensar na seguinte ideia de exercício: um pórtico, né, com engaste típico de pórtico e mais dois apoios. Então temos aqui o ponto A, B, ponto C e D. Então nessa barra B está aplicado um carregamento distribuído, 10 kN por metro. Nessa barra tem 4 metros de altura. Na barra BC, uma carga pontual de 10 kN. No meio da barra, 1,5 metros na direita, 1,5 metros na esquerda, uma barra de 3 metros total. Na segunda barra e na terceira barra, a barra CD, há um momento pontual de 10 kN por metro, aplicado também no meio do vão aí, no caso 2 metros para cada lado. Então, é um exercício um pouco mais complexo do que os demais, mas vamos com calma que a gente vai conseguir solucionar. Então, o primeiro passo é fazer o estado geral, né? O que seria o estado geral? Pegar a nossa estrutura aqui, sem as cargas, e encontrar os vínculos internos. Nesse caso, os vínculos internos a gente sabe que é a ligação de barras, então aqui a barra AB encontra com a barra BC e aqui a barra BC encontra com a barra CD. Esses vínculos aqui não são internos, são externos, então temos apenas dois vínculos. Então podemos aqui, né, desenhar as nossas reações. Aqui nesse apoio A teremos VA, HA, MA. No apoio C teremos VC, porque é um apoio de primeiro gênero, apenas uma reação, né? No apoio D aqui temos duas reações, um VD e um HD. É importante a gente desenhar as reações aqui para a gente ver se os nossos pontos aqui estão travados, né? Por exemplo, aqui em B, a nossa chapa, ela está travada na vertical, porque o VA trava ela, e ela está travada na horizontal, porque o HD está travando ela aqui. O VC também está travado na vertical por causa da reação aqui, né? Perdão, VC não, a chapa em C, né? Está travada na vertical pelo VC e na horizontal também pelo HD. Então não vamos precisar de apoios virtuais. Segundo o professor, os apoios virtuais só serão utilizados na matéria da NP2. Então aqui nós vamos usar a tabelinha de rotação de momentos, né? Então a gente já fez o estado geral aqui, vamos para o E1. Desculpa, vamos calcular aqui os dois deslocamentos, né? O DI dá 2 e o DE dá 0. E agora sim vamos para o E1, que é o estado de forma, né? O caso 1, ou seja, a gente vai rotacionar a chapa 1. A nossa estrutura está aqui, então vamos rotacionar a primeira chapa aplicando sobre ela um momento unitário. O que ocorre é que a outra chapa a gente deixa estática, né? Como o tamanho aqui é 4 metros, e a outra barra que a gente viu que é 3 e a outra é 4, vamos calcular. Nesse ponto aqui que a gente está girando, a gente sabe que no engaste, o lado que está rotacionado é 4 sobre L e o outro lado é 2 sobre L. Então, como aqui é 4 sobre L, o L é 4, 4 sobre 4 dá 1. E do outro lado aqui, ó, que seria o L sobre 2, 4 sobre L, né? 4 sobre... perdão, 2 sobre L, 2 sobre 4 dá meio, né? Esse apoio que a gente acha que está nesse engaste já é a própria reação, ou seja, é o próprio MA. Esse valor que a gente acha nesse engaste aqui. Aqui do outro lado também é 4 sobre L, porque é engaste, né? E daqui 2 sobre L também. Só que aqui como L é 3, então dá 2 sobre 3. Desse outro lado da chapa é 0, claro, né? E do outro lado aqui também é 0. Porque essa chapa está parada, então esse lado da chapa que combate o momento, o outro é 0. Agora que a gente achou o valor dos momentos, todos os pontos, né? E de ambos os lados, vamos calcular as reações de apoio. Primeiro nós vamos a somatória aqui do MCD, ou seja, do momento em C na direção de D, igual a 0. Esse somatório nós temos esse momento que vale 0, mais esse momento que vale 0 e a reação em D aqui. O HD, como ele está no próprio eixo, não entra, só o VD. Então vamos aqui, ó, 0 desse momento mais 0 desse momento
mas eu vou adotar positivo, porque enquanto eu não conheço o sinal, eu acredito que seja para cima. Se ele está para cima, ele faz girar no sentido anti-horário, é positivo. Então 0 mais 0 é igual a 4VD. Isolando aqui VD, a gente vê que VD vai ser igual a 0. Então vamos anotar aqui para não esquecer. VD deu igual a 0. Agora vamos calcular o momento em B aqui, para a gente conseguir sacar essa reação vertical aqui de C. Porque a gente já achou essa, então dá para achar outra, só sobra uma incógnita. Então aqui, ó, momento em C, em B, na direção de C, nós temos que somar tudo que está aqui, ó. Vamos lá, somatório de MBC. Quem está aqui é o 4 sobre 3, mais o 2 sobre 3, mais o 0, né? E aqui seria, essa reação aqui não precisa entrar porque é 0 também. Então aqui eu vou seguir a mesma ideia. Eu vou acreditar que ela esteja para cima. Se está para cima, ela faz girar no sentido anti-horário, vai ser positivo. Então é VC, né, que é o que eu quero achar, vezes o braço de alavanca, que é 3 metros. Então mais 3 VC. Isolando VC, eu resolvo essa soma, passo para o outro lado com o sinal trocado, né? O sinal trocado, e o 3 que está multiplicando, eu passo ele dividindo. No caso aqui, eu só inverti a fração, que é a mesma coisa. Vai ser igual a menos 2 sobre 3. Então é para baixo com o valor de 2/3. Agora que eu já achei duas reações, só falta uma reação vertical, eu posso usar somatório de força em y igual a 0. Como eu só tenho menos 2 sobre 3 para baixo mais VA, então isolando VA fica 2 sobre 3 para cima. Então VA igual a 2 sobre 3 para cima. Agora eu preciso achar as forças horizontais. Esse HD, o único ponto em que ele provoca um momento é no ponto A. Só que para mim fazer ele, então, eu vou ter que pegar toda a estrutura, fica mais complexo. Enquanto que o HA, ele provoca um momento aqui, ó, no ponto B. É menos coisa para mim calcular. Então eu vou fazer o somatório dos momentos do ponto B na direção de A. Então quem que eu tenho aqui? Eu tenho esse momento, mais esse momento e mais a reação horizontal. Então 1 mais meio mais 4HA. Por quê? Eu estou acreditando que ele está para frente. Sempre eu coloco positivo, né? Igual a gente fez nos outros dois apoios. Se ele está para frente, ele faz girar anti-horário. Então ele causa um momento positivo. Para mim aqui, isolar, eu resolvo essa soma, passo para o outro lado negativo e acho o valor aqui, né? Dá menos 3/8. Então ele é para a esquerda com valor de menos 3/8. Agora, como eu só tenho duas forças em x, eu posso já fazer o somatório de forças em x igual a 0. Eu tenho menos 3/8 mais HD. Então, isolando HD é igual a 3/8 positivo, para frente 3/8. Beleza? Então é o seguinte, se você está acompanhando esse exercício, copia e em cada passo você pausa o vídeo, tenta resolver, depois só acompanha, ver se você fez certo. Vamos para o estado E2, que é o mesmo desenho. A diferença é que está rotacionada a chapa 2 agora e a chapa 1 está estática. Então as dimensões aqui são as mesmas. Então para o vídeo aí agora, tenta resolver e volta e vê se fez certo, tá bom? Vamos lá. Resolvendo aqui, como esse ponto aqui é um apoio na extremidade, o momento sempre é 0, né? E agora estamos rotacionando essa chapa, e seria engaste apoio, é 3 sobre L, ou seja, 3 sobre 4. Do outro lado aqui continua sendo engaste. Então vai dar 4 sobre 3 e 2 sobre 3. Lembrando que o 4 sobre L é sempre o momento que está acompanhando a chapa rotacionada. E o 2 sobre 3 é o que está acompanhando o apoio de engaste que não está sendo rotacionado. Pode ser uma chapa ou pode ser um engaste também. Só o apoio de engaste, igual nesse caso aqui foi. Então do outro lado da chapa aqui a gente sabe que é 0. E agora esse momento em A aqui, como o momento aqui é 0 e não tem nenhuma força agindo nessa barra, o momento em A aqui também é 0. Vamos fazer como a gente fez no outro caso, calcular o momento, a somatória de momento nesse ponto para achar o valor de VD. Agora, diferente do passo anterior, o momento aqui não é 0, né? Então vamos lá. O momento aqui vale 3 sobre 4 mais 4 VD. Estamos também acreditando que esteja para cima. É igual a 0. Então, isolando o VD, eu passo 3 sobre 4 para o outro lado negativo e divido por 4. Isso vai dar menos 3 sobre 16, ou seja, está para baixo com o valor de menos 3 sobre 16. Agora vamos calcular o momento em B aqui de novo na direção de C e temos que somar todos os momentos que estão.
agindo nesse trecho, né? Então vamos lá. É o 2 sobre 3, mais o 4 sobre 3, mais o 3 sobre 4. E ainda acreditando que esse VC está para cima também, então ele é positivo, mais 3VC. Agora aqui, ó, a gente já tem o valor dessa reação, é negativo porque está para baixo, vai girar horário, né? Então menos 3,16 vezes o braço de alavanca, que a gente está calculando o momento em B. Então, vezes 7 metros, isso é igual a zero. Então, resolvendo isso aqui, pegando esse 3 aqui, passando depois dividindo, né, vamos chegar no valor de menos 23 sobre 48. Então, também é para baixo, menos 23 sobre 48. Então, já temos o valor de duas reações, podemos encontrar o valor da terceira usando o somatório de forças em Y. Fazendo o somatório de forças em Y aqui, nós temos menos 3,16, menos 23 sobre 48, mais VA igual a zero. Então, isolando o VA, ele é igual a 2 sobre 3 positivo. Então, para cima, 2 sobre 3. Fazendo o somatório dos momentos aqui em B na direção de A, igual a gente fez no outro caso, para a gente achar o valor, vamos encontrar o valor do HA. Então, o que nós temos ali? A somatória dos momentos aqui é 0 e 0, então logo o HA vai ser igual a 0, né? 0 dividido por 4 é 0, e a somatória de forças em X vai ser 0 mais HD igual a 0, então HD também tem um valor de 0. Então, aqui não tem reações horizontais. Então, vamos copiar, vamos deixar aqui apagar isso aqui, vamos calcular o fator de carga. No fator de carga, eu vou trazer aqui o desenho de volta, só que agora todas as forças têm que estar presentes. E aqui nós vamos usar a tabela, né? Que é a tabela dos valores de momento. Então, deixamos as nossas chapinhas agora, só que sem rotacionar elas. Então, o que ocorre? Nesse ponto D aqui, como nos outros casos, o momento é 0. No apoio na extremidade, o momento sempre é 0, né? E agora vamos fazer o seguinte. Usando a tabela aí, nós temos um momento centrado. E a gente tem que olhar nisso aí, quando for o momento, só se ele está girando no mesmo sentido, né, do que está na tabela. Nesse caso aqui, ele está ao contrário do que está na tabela. A gente tem então uma situação de engaste e apoio. Então eu olho lá que a fórmula de engaste e apoio e vejo o sentido. Se tiver no mesmo sentido, eu uso a fórmula como ela está. Se a setinha estiver girando para o outro lado, como é esse caso aqui, você usa com o sinal invertido do momento lá. Então, resolvendo isso aí, nós vamos chegar no valor de 5 sobre 4. Aqui você pode usar valores numéricos, se quiser também, mas eu prefiro deixar em frações, porque aí a gente não vai colocando arredondamento sobre arredondamento. Beleza. Nesse trecho aqui nós temos engaste e uma carga pontual centrada. A gente sabe aqui que vai dar um valor positivo para um lado e negativo para o outro. Deu 15 sobre 4 e menos 15 sobre 4. Para saber aqui o que é positivo e o que é negativo, é só olhar na tabela. A gente vê que o apoio que está na direita, na esquerda é positivo e o valor que está à direita é negativo, né? Aqui também nós temos o que? Uma carga distribuída e nós temos engaste, ou seja, é a mesma coisa aqui, ó. Então esse valor aqui vai ser positivo e aqui vai ser negativo, né? Que o apoio que está primeiro aqui, no caso, está para a esquerda e aqui está para a direita. Se você pegar essa barrinha e girar, você vai ver isso. Então vamos lá. Calculando esse aqui, a gente vai chegar no valor de menos 40 sobre 3 e 40 sobre 3. Lembrando que esse momento que a gente sempre acha aqui no A, né, é o valor da reação. O caso é o valor do MA. E como a gente fez nos outros passos, vamos calcular o momento em C aqui para achar VD, né? Momento em C na direção de D, somatório de MCD igual a 0, vamos ter o que? Vamos ter o 5 sobre 4, que é o valor do momento, nesse ponto C, mais o 10 aqui, porque está girando anti-horário, então é positivo, e acreditando que o VD esteja para cima, mais 4VD, que é o braço de alavanca, igual a 0. Isolando VD, a gente vai chegar no valor que VD vale menos 45 sobre 16. Então, vamos agora calcular o momento em B aqui na direção de C para encontrar o valor da reação VC, como a gente fez nos outros passos. Então, o que a gente vai ter aqui? Esses dois momentos a gente não precisa de colocar porque um se cancela com o outro. A gente tem 10 aqui da força girando no sentido horário, então é negativo, menos 10 vezes o braço de alavanca, que é 1,5, mais, acreditando que o VC esteja para cima, girante horário é positivo, mais 3VC,
mais 5,4 que é o valor desse momento, mais 10 porque é positivo, gira no sentido horário, e aqui essa força também faz girar no sentido horário, né? Aqui é positivo porque gira anti-horário, e aqui é negativo porque gira horário. Então menos 45 sobre 16 vezes o braço de alavanca, que é 7. Resolvendo isso aqui, dá 375 sobre 16, né? Já passando para o outro lado, invertendo o sinal. E o VC, para isolar, você pega o 3 que está multiplicando e passa dividindo, né? Então dá igual 125 sobre 16, então deu positivo. É para cima, 125 sobre 16. Agora pode usar novamente o somatório das forças em Y para encontrar a reação que falta, que é o VA. Então, somatório de forças em Y, agora tem que entrar todas as forças que estão em Y. No caso, menos 45 sobre 16, que é o valor de VD, né? Mais 125 sobre 16, que é o valor de VC, menos 10, que é a carga pontual, que está em Y também, né? Mais VA igual a 0. Isolando isso aqui, a gente vai chegar aqui, VA vale 5. Então, positivo para cima, 5. Vamos agora calcular o momento aqui em B, na direção de A, para a gente encontrar o valor de HA, como fizemos nos outros dois passos. Somatório de MBA igual a 0, nós temos o que? Esse momento de menos 40 cancela com esse momento de 40 positivo. Sobra o momento resultante dessa força e da reação. O momento resultante dessa força, essa força está fazendo girar no sentido anti-horário, então é positivo, ou seja, 10 da força, vezes 4, que é o tamanho dela, vezes 2, que é o braço de alavanca, já que uma carga retangular se concentra no meio. E estamos acreditando que o HA está positivo também, então está fazendo girar anti-horário, então mais 4 HA igual a 0. Então, isolando o HA, vamos chegar que HA vale menos 20. E é até um pouco lógico, né? Se essa força aqui em X está indo da esquerda para a direita, a reação tem que vir da direita para a esquerda. Se deu menos 20, e fazendo o somatório de forças em X igual a 0, a gente vai ter o seguinte. F, somatório de forças em X igual a 0, a gente tem o que? 40, né, positivo, menos 20, mais HD igual a 0. Isolando o HD, a gente encontra o valor de menos 20. Então aqui vale menos 20 também, né? Tá apontando para a esquerda aqui, ó, menos 20. A gente já encontrou o valor das reações e dos momentos nos três casos, né? No E1, no E2 e no E0. Então agora nós temos que montar as nossas equações. Vamos deixar aqui separados os cálculos que nós fizemos e vamos calcular o BIJ e o BI0. Então é simples. O B1 é a somatória dos momentos da chapa 1 no caso 1. O B12 é a somatória dos momentos da chapa 2 no caso 1. Então aqui é 1 mais 4 sobre 3 e aqui é o próprio valor de 2 sobre 3. Dá 7 sobre 3 e 2 sobre 3. O B21 é o somatório dos momentos na chapa 1 aqui do caso 2, que é 2 sobre 3, né? E o B22 é o somatório dos momentos na chapa 2 do caso 2. Então é 4 sobre 3 mais 3 sobre 4, que é igual a 25 sobre 12. Uma coisa que você já vê aqui, ó, que é o seguinte, ó, o B12 e o B21 tem que ter o mesmo valor. Já dá para você ver se está fazendo certo. Então vamos para frente. O B10 é a somatória dos momentos na chapa 1 do caso 0, ou seja, menos 40 sobre 3 mais 15 sobre 4, que dá menos 115 sobre 12. O B20 é a somatória dos momentos na chapa 2 do caso 0, ou seja, menos 15 sobre 4 mais 5 sobre 4. Isso é igual a menos 5 sobre 2. Beleza, está calculado aqui o BIJ e o BI0. Vamos calcular o X1 e X2. Aqui nós vamos usar ou pelo menos é que eu vi que muita gente estava errando isso aqui. Errando mais até do que todo o restante do cálculo. Como que a gente resolve isso aqui de uma maneira mais simples do que o professor está fazendo por chuveirinho, né? Como o pessoal diz, que é a propriedade distributiva. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer por escalonamento. A equação 1 é o seguinte, é B1 vezes X1, B1 é esse valor, né? Vezes X1 mais B12 vezes X2 é igual a B1 menos B10. E a segunda equação é B21 X1, aqui é um X1, viu? Tá X2 aqui, mas é X1. Mais B22 X2 é igual a menos B20. Então, resolvendo aqui esse menos com menos vai ficar positivo.
E agora vamos assim, nós vamos encontrar o nosso escalar. O que seria o escalar? Eu quero pegar essa equação de baixo, multiplicar por algum número que esse x2 fique igual ao x2 de cima para eu poder cortar um com o outro. Então vamos lá. Como que eu acho esse número? Eu pego esse valor que está multiplicando o x2 de cima, divido pelo valor que está multiplicando o x2 de baixo. Olha aqui, 2 sobre 3 dividido por 25 sobre 12. Isso é igual a 8 sobre 5. Então esse é meu escalar. Então como que eu vou fazer isso aqui agora? Eu vou escrever a equação aqui, né? Aqui já está o x1 corrigido, gente, desculpa aí. Então aqui, a nossa equação é essa, né? A equação original. Vou multiplicar pelo escalar. Um detalhe, como aqui x2 é positivo e aqui também ele é positivo, eu vou pegar e multiplicar pelo escalar, só que negativo. Para que esse x2 fique negativo e quando eu somar, um cancele com o outro. Então, resolvendo essa multiplicação, a gente vai chegar nesses valores. Menos 16 sobre 75 x1, menos 2 sobre 3 x2 é igual a menos 4 sobre 5. Então, vou somar com a segunda equação que eu não alterei, né? Aliás, com a primeira equação que eu não fiz alterações nela. Então aqui, ó, somando esses termos aqui, né, a gente já dá para ver de cara que esse x2 aqui vai cortar com esse x2, ó. Então resolvendo aqui, ó, menos 16 sobre 75 mais 7 sobre 3 dá 53 sobre 25 x1. Menos 2 terços mais 2 terços de x2 é igual a 0. E menos 4 sobre 5 mais 15 sobre 12, mais 115 sobre 12 é igual a 527 sobre 60. Agora basta isolar o x1. x1 é igual, quem já estava do outro lado, essa fração eu passo ela para o outro lado invertida. Ou se você quiser, faz como desse jeito aqui, ó, põe um parênteses na calculadora e joga tudo. Joga uma fração sobre outra fração. Resolvendo vai dar 2.635 sobre 639. Isso aqui é aproximadamente 4,143. Esse é o valor de x1. Quando a gente encontrar o valor de x1, a gente vai fazer o seguinte. Vamos já pegar, por exemplo, essa equação aqui. Você já pode isolar x2. Como você isola? Você pega o x2 que já está de cá, deixa o que está do lado de lá. Isso aqui, ó, que está positivo, você passa para o outro lado negativo, né? Ou seja, menos 7 sobre 3 e substitui x1 pelo valor que você encontrou. E essa fração que está multiplicando x2, você passa ela invertida, multiplicando tudo que você fez. Só que lembrando que você primeiro tem que pegar esse valor aqui e somar com esse valor aqui, para depois multiplicar ou dividir que seja, senão dá errado, né? Então, aqui trocando isso aqui, ó, vai ficar desse jeito. O que já estava do outro lado, aí como eu falei, o 7 sobre 3 passa com o sinal invertido vezes o x1. Aí é muito interessante você usar um parênteses aqui ou resolver na calculadora primeiro para depois multiplicar pela fração aqui, né? Essa fração aqui de 3 sobre 2, ela veio daqui, ó. Eu queria isolar o x2, então você pega a fração e passa para o outro lado invertida. Mas primeiro tem que resolver a soma aqui, porque senão dá errado, né, na calculadora. Mas resumindo isso aqui, vai ficar menos 20 sobre 159. Que é igual ó, aproximadamente a 0,126. Então você já encontrou o valor de x1 e x2. Agora basta calcular os esforços. Então deixei aqui tudo aqui que a gente fez. E você pode fazer uma tabelinha, pode montar direto. Mas aqui, ó, ou seja, os esforços são VA, HA, MA, VC, VD e HD. Você vai fazer o que? Os valores no E0, né? Aqui os valores no E1, os valores no E2. Aqui é os valores do E1 vezes o x1. Aqui está os valores do E2 vezes o x2. Então a equação lá diz que o esforço real é igual o valor do E0 mais o E1x1 mais o E2x2. Então essa coluna aqui de E1 e E2 você não soma. Soma essa do E0 mais essas duas. Então, o VA deu 7,68. Aqui o HA deu menos 21,55. O MA deu 15,4. O VC deu 5,11. O VD deu menos 2,79. E HD deu 18,45. Então, gente, eu tô passando esse vídeo assim um pouco rápido. É porque se eu for mostrar o passo a passo do cálculo, né, não fica muito extenso. Então
a minha dica é a seguinte: pega o exercício lá no começo e pausa o vídeo no começo dos cálculos, no caso do E0, do E1 e do E2, né? Você, por exemplo, o primeiro passo é o E1, você para lá, tenta resolver, a hora que resolver, vê se fez certo, se não, corrige e começa o outro passo. Então, fazendo todos esses passos aí, você vai chegar nesses valores de reação. Eu usei fração em todos os casos, você não precisa de usar critério, mas se você usar aí, você viu que as frações nem ficaram tão complexas assim, você vai chegar nesse valor de reação aqui sem nenhum tipo de arredondamento e vai ficar idêntico ao se você fizer no FTools, tá bom? Eu vou postar um vídeo em separado que é a continuação desses, que eu acho que está sendo o que está mais pegando aí com a galera, que é como plotar os gráficos. Então eu já tenho o valor das reações aqui, eu vou postar um vídeo como plotar os gráficos, tá bom? Eu vou deixar um link aqui de como anexando o vídeo como plotar os gráficos. Então tá bom, pessoal. Se você gostou desse vídeo, ó, compartilha, dá um joinha aí, porque dá um certo trabalhozinho fazer isso aqui no PowerPoint, mas fica legal. E é isso aí. Obrigado.